Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, boa tarde para os ouvintes, também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera conosco em áudio e vídeo. Bom, Vera, o assunto é o seguinte: quando a Polícia Federal estava investigando lá os celulares, as conversas do Vorcaro, e encontrou as referências ao ministro Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Dias Toffoli, a Polícia Federal fez um relatório direto para o presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin. E foi esse relatório que acabou levando ao afastamento de Dias Toffoli lá da relatoria do caso. E a pergunta que você levanta conosco é o seguinte: por que a Polícia Federal não fez a mesma coisa ao descobrir essas ligações entre o Vorcaro e o Xandão? Pois é, porque o que veio à tona, né, desde a nova prisão do Daniel Vorcaro, e desde que os documentos da Polícia Federal que embasaram essa decisão do ministro André Mendonça chegaram à Polícia Federal e depois estão chegando aí em doses homeopáticas ao conhecimento do público por meio de vazamentos à imprensa, é uma troca de mensagens ali entre o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, usando subterfúgios para leitura única, portanto, a Malu Gaspar, que foi quem deu a maioria dessas mensagens, escreve o método, né? Você escrevia no seu bloco de notas do celular, aí tirava uma print, mandava como visualização única por WhatsApp, na expectativa de que isso não ficasse na nuvem e, portanto, fosse impossível depois de recuperar, mas não foi, porque o Daniel Vorcaro deixou no bloco de notas as mensagens e foi possível cotejá-las com os horários de trocas das mensagens com o ministro Alexandre de Moraes. E em uma delas o ministro chega a responder com um emoticon de joinha. Então, outros elementos de evidências ficaram ali, deixaram rastros, e foi possível a Polícia Federal fazer esse trabalho de identificar o possível conteúdo dessas mensagens. Mas aí é isso, né? Até aqui não fizeram um relatório informando ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, que foi encontrado um conteúdo referente a um ministro do Supremo. Eles fizeram isso em relação ao Toffoli para alegar, na ocasião, que ele não detinha mais condições de permanecer à frente da relatoria do processo, mas a gente lembra que ministros do Supremo têm prerrogativa de foro no próprio Supremo, e que toda autoridade com prerrogativa de foro que aparece em investigações, isso precisa ser informado pela Polícia Federal ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu já questionei de manhã assessores do ministro Edson Fachin se ele recebeu algum relatório específico concernente a essas trocas de mensagens em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Não recebeu. Não sei se eles enviaram para o relator, ministro André Mendonça. Ainda não recebi essa resposta. Também questionei fontes da Polícia Federal a esse respeito, e até agora tem um silêncio acerca disso. Então tem uma lacuna aí que tem que ser respondida. Por que isso não foi informado ao Supremo Tribunal Federal de maneira oficial por parte da Polícia Federal? E agora, mais, esse material, deixa eu só concluir, depois te ouço. E esse material estava nos celulares que não puderam ser periciados antes porque o ministro Dias Toffoli tinha feito uma série de exigências para a perícia e tinha limitado de muitas maneiras a investigação. Tudo isso precisa ser respondido pelas autoridades de investigação. Desculpa, Sardenberg, diga. Não, eu só queria que você esclarecesse esse ponto, né? Quer dizer, a Polícia Federal está investigando o Vorcaro, mas aí encontra referências ao ministro Alexandre de Moraes. E nesse caso é que tem que informar ao Supremo. Pode ser informado ao presidente ou pode ter sido informado ao André Mendonça, né? Que é o ministro relator do caso. Exato. Alguém vai ter que dizer qual foi o procedimento adotado agora, que já é público que eles trocaram mensagens
e numa constante ali, né, numa comunicação constante, tiveram vários encontros. Portanto, de alguma maneira, o ministro, cuja mulher é contratada do Banco Master por um contrato milionário, conversou com um investigado a respeito de coisas que supostamente diziam respeito a essas investigações. Essa troca intensa de mensagens por meio de subterfúgio de visualização única se deram no dia que ele viria a ser preso. Portanto, havia ali uma inquietude do Daniel Vorcaro com a possibilidade de que acontecesse alguma coisa com ele e com o banco. Ele estava ali demonstrando preocupação com isso e chega a perguntar para o ministro se ele conseguiu bloquear. E a gente não sabe do que ele está falando exatamente, embora tenha sido no mesmo dia que ele veio a ser preso mais tarde. Então, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal estão devendo para a sociedade explicações de qual será ou qual foi até aqui o procedimento adotado. Porque, inclusive, o Supremo já reclamou outras vezes da Polícia Federal esbarrar com autoridades com foro, sejam elas senadores, deputados ou até mesmo eles próprios, ministros do Supremo, e não comunicar devidamente, com medo disso embarrear as investigações. Então, a gente quer saber o que foi feito com essas evidências múltiplas de troca de mensagem entre um investigado, Daniel Vorcaro, e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem foi comunicado ou quem ainda vai ser comunicado e quando, porque isso é uma obrigatoriedade, é uma exigência legal e formal que a Polícia Federal tem de cumprir. Tá certo. Bom, Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até logo mais no Ponto Final e até semana que vem aqui no CBN Brasil.